Ok. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma manhã e podemos estar juntos no dia do Senhor para bendizer o nome santo do nosso Deus, que é digno de toda honra e glória, de todo louvor e toda majestade. Vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 28 até o verso de número 30. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Todos nós fazemos e recebemos promessas. Não há aqui nenhum homem ou mulher que algum dia em sua vida não tenha feito uma promessa. Todos nós, tanto fazemos como recebemos promessas. Na verdade, e para sermos bem sinceros, nós gostamos muito e gostamos mais quando as promessas nos são feitas. E também nós nos aborrecemos quando pessoas que nos fazem promessas não as cumprem. Isso nos entristece e também nos irrita. Mas devemos lembrar, para sermos honestos, de que muitas vezes, nós também quebramos as promessas que nós fazemos, ou que nós fizemos, tanto aos homens quanto ao próprio Deus. Nesse texto que nós lemos hoje aqui pela manhã, nós temos uma maravilhosa promessa que o Senhor nos faz, e vamos tentar compreender a natureza dessa promessa. Nós temos o próprio Deus fazendo uma gloriosa promessa a mim e a você através dessa porção da Escritura. Qual é a natureza da promessa que nos é feita aqui nesse texto? O que é que ela significa? Esse texto tem sido usado tão equivocadamente e muitas vezes tão indiscriminadamente. Mas é preciso compreendermos exatamente o que o Espírito Santo está ensinando a partir dessa Escritura, para que ela seja devidamente aplicada ao nosso coração, para que tenhamos o zelo e o cuidado de aprendermos o que o Senhor nosso Deus nos diz por sua palavra. Então, o que é que nos diz aqui esse texto que nós lemos em Romanos capítulo 8? Bom, a síntese é o seguinte: o Espírito Santo nos diz aqui que nessa vida muitas coisas nos sucederão. Muitas coisas vão nos acontecer aqui nesse mundo. Que todas essas coisas que nos sucederão, elas estão debaixo do governo de Deus. E por fim, que Deus fará com que todas essas coisas, não importa quais sejam elas, contribuam para o nosso bem. Esse é o resumo dessa promessa. O Espírito promete, enquanto nós jornadearmos aqui nesse mundo, muitas coisas vão nos acontecer. Todas essas coisas que vão nos acontecer estão debaixo do governo de Deus. Ele não é surpreendido por nenhuma delas. Tudo está debaixo do seu governo e de seu controle. E por fim, Ele, de uma maneira santa e sábia, que eu não sei explicar como, é poderoso para fazer com que todas essas coisas que me aconteçam contribuam para o meu bem. Esse é o sentido dessa promessa. Mas é bom nós entendermos qual é o objeto dessa promessa. A quem essa promessa? Veja o verso número 28, o texto sagrado diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós precisamos considerar agora é o seguinte: a quem essa promessa foi dirigida? Ela foi entregue a quem? A quem pertence essa promessa? Quem pode dizer é minha? Aplica-se a mim? Qual é a pessoa que pode
descansar sobre essa promessa. Essa promessa, ao contrário do que muita gente pensa, não se aplica a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Não se aplica, não. Você tem mania de usar esse texto para todo mundo que você encontra no meio da rua. Essa promessa do Espírito Santo não se aplica a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Na verdade, essa promessa diz respeito a um certo grupo de pessoas que estão definidos no próprio texto, na própria palavra de Deus. Essas pessoas possuem duas características. Quem são as pessoas a quem o Espírito Santo se dirige aqui? Essas pessoas possuem duas características claras nesse texto. Leiam novamente, verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Primeiro círculo. Segunda porta, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a primeira coisa que o Espírito Santo diz aqui é que esta promessa diz respeito àquele e àquela que ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não tem nada a ver com essa promessa? Ela não se aplica a você? Porque Deus decidiu que essa promessa que Ele faz será aplicada com fidelidade na vida daqueles que o amam. Então vamos investigar o nosso coração para discernir se nós estamos neste círculo, né? Se de fato o nosso coração ama ao Senhor nosso Deus. Mas o que significa amar a Deus? Nós amamos muitas coisas. Nós podemos amar coisas. Há pessoas que amam carros, há pessoas que amam móveis antigos, há pessoas que amam livros, há pessoas que amam instrumentos musicais. Não tem nenhum problema disso. Mas podemos dar mais um passo. Há pessoas que amam pessoas. Isso, o objeto do nosso amor deve ser também mais digno quando ela é dirigido a pessoas. Mas não somente isso. O sublime objeto do nosso amor deve ser Deus. Deus deve ser o grande objeto do nosso amor. Todo o nosso amor deve ser direcionado, conduzido ao Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos amá-lo com fervor, com ardor. Devemos amá-lo com fidelidade, amar as suas obras. Que coisas lindas Ele faz. Olhemos para as obras de criação, quanta coisa maravilhosa nosso Deus fez. Tudo isso é obra de suas mãos, e por isso nós rendemos graças ao seu nome quando observamos as coisas mais pequenas dessa criação. Tudo isso é obra do nosso Deus. Devemos amar a sua pessoa, amar a sua obra, amar a sua palavra. A sua palavra deve arder em nosso coração para nos guiar, para nos alimentar, para nos fortalecer. Devemos amar a condenação que Deus faz com relação ao pecado. Devemos amar a justificação que Ele nos deu. Devemos amar o seu Filho bendito, o seu glorioso Espírito Santo e toda a sua obra de redenção em nosso favor. Tudo que diz respeito a Deus deve ser objeto do nosso amor por Ele. Então o Espírito Santo diz, essa promessa, ela se dirige em primeiro lugar àqueles que amam a Deus. Depois o Espírito Santo dá uma outra característica. Essa promessa dirige-se àqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que exatamente isso significa? Na Escritura nós temos várias expressões para descrever essa ideia do chamado. Existe o que nós comumente gostamos de chamar de chamado geral, de nos referir como chamado geral, que é quando o Evangelho é pregado nesse mundo. Há um grande chamado a pessoas, homens e mulheres, a darem ouvidos a esse chamado, essa convocação santa que o nosso Deus faz. Todas as vezes que a palavra do Senhor estiver sendo anunciada, todas as vezes que houver proclamação pura e fiel do Evangelho de Cristo, o Senhor está chamando pecadores ao arrependimento. O Senhor está chamando pecadores para crer no seu Filho. Mas muitos estão sendo chamados, muitos foram chamados, muitos serão chamados, porém poucos são os escolhidos. Para os escolhidos há não apenas o chamado geral, mas há o que nós chamamos em teologia de chamado eficaz. É quando o pecador ouve não somente a voz do pregador, mas ele ouve a voz do próprio Deus, chamando-o irresistivelmente, quebrando seu coração orgulhoso e soberbo, arrastando-o irresistivelmente para os pés de Cristo.
Quando o evangelho é pregado, 2 pregadores estão ao mesmo tempo atuando. Um pregador finito, falho e pecador, que é o pregador humano, e o pregador por excelência, que é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo pregar os seus ouvidos nessa manhã, pecador, não importa quão duro seja o seu coração, seus joelhos se quebrarão e sua língua vai confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tomara, faça Ele isso nessa manhã e alcance o seu coração, quebrando as cadeias e trazendo você aos pés do meu Cristo, para adorá-lo e para bendizê-lo, a fim de que você seja livre da condenação eterna. Qual é o propósito de Deus com tudo isso? Qual é o propósito de chamar pecadores, trazê-los à presença do Senhor? Verso 29 diz: porque os que de antemão conheceu, a esses também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito do Senhor: alcançar pecadores indignos e trabalhar em suas vidas e transformá-los de modo tal que eles sejam semelhantes ao primogênito entre muitos irmãos, semelhantes a Cristo, semelhantes ao soberano. Então essa promessa se dirige àqueles que foram assim alcançados, àqueles que amam a Deus e que ouviram o chamado do Espírito e que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito é parecerem com Jesus Cristo, serem mais próximos deles e serem a semelhança do Filho bendito. Mas qual é a extensão e a abrangência dessa promessa? O que é que ela engloba? Ela alcança o quê? Portanto, nós devemos perguntar a essa altura, algumas perguntas precisam ser respondidas para nós entendermos devidamente esse texto. Primeiro, devemos perguntar o que são todas as coisas aqui nessa escritura. Porque, veja bem, o texto sagrado diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, qual é a abrangência dessa promessa? É uma promessa. Bom, o Espírito Santo diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que são todas as coisas? Bom, a grosso modo, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Isso quer dizer prosperidade, saúde, riquezas, bens, amigos, segurança, honra, sucesso, adversidades, sofrimentos, doenças, fraquezas, lutos, perdas, desonras, escassez, lágrimas. Todas as coisas são todas as coisas. E não importa o que esteja acontecendo nesse momento, na sua vida ou em sua história, o Espírito Santo promete a você que todas essas coisas Ele vai administrar de modo que contribuam para o seu bem. Somente Ele pode fazer isso. Ele é poderoso para prometer e poderoso para cumprir, porque Ele é fiel. Como é possível entender essas coisas? Que tudo isso pode cooperar para o meu bem? Bem, eu até entendo que bens, amigos, riquezas, saúde, tudo isso é muito bom e contribui para o meu bem. Mas como o câncer pode contribuir para o meu bem? Como as enfermidades, como as lutas, os sofrimentos dessa vida. É como a engrenagem de uma máquina de relógio. Quando eu era criança, eu tinha fascinação por máquinas de relógio, né? E havia vários relógios na casa de meus avós, e eu pegava esses relógios e começava a desmontar, e eu ficava pensando, como uma coisa dessa é possível? Uma máquina gira em sentido horário, outra gira em sentido contrário, e essa bagunça toda da hora certa. Como é possível? Um gira num sentido, o outro gira no outro sentido. Como é que isso pode ser harmonizado de modo que dê a hora certa? Assim é na nossa vida. Às vezes nós temos tudo girando em sentido horário e às vezes tudo girando em sentido contrário. E às vezes nós ficamos pensando como isso pode contribuir para o meu bem. E eu posso até entender quando tudo estiver dando certo, mas eu preciso, pela minha crença nas Escrituras, no poder do meu Deus,
entender que o Deus que eu sirvo não precisa que tudo esteja bem certinho, dando bem certinho na minha vida, para que Ele faça com que as coisas contribuam para o meu bem. Isso se chama soberania. Aquele que tem o governo sobre tudo. O governo de Deus, ele não se processa com maestria apenas quando, na minha perspectiva, tudo está dando certo. Meu Deus, tudo está dando certo, Deus está conduzindo tudo. E se não estiver dando certo aos meus olhos, Ele não está conduzindo nada? Ele conduz a minha vida. Ele conduz a sua vida. Sua vida não sai dos trilhos de Deus, pode sair dos seus. Você perde o governo de sua vida, de sua existência, de suas decisões, mas Deus continua sentado no trono e governando todas as coisas segundo a palavra do seu poder. Quando Isaías se desesperou, Uzias estava morto, 51 anos de um bom governo, um homem piedoso, e houve falta de estabilidade na nação, no país. Todos estavam desesperados, perturbados. Como é que vai ser o próximo rei? Como será o próximo governo? Se você está familiarizado com a história israelita no Antigo Testamento, você vai perceber que, a depender do rei, o governo e a paz do povo estavam estabelecidos ou bagunçados. Se fosse um rei que temesse ao Senhor, Deus derramaria de sua graça. Se fosse um rei ímpio e perverso, o povo mergulharia na idolatria. Depois de 51 anos de estabilidade e tranquilidade, morre o rei, todo mundo está desesperado e Isaías vai orar. E quando ele vai orar, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, para dizer: é o teu trono que está vazio, mas o meu está preenchido. É o rei de Israel que pereceu, mas eu que governo todo esse universo, continuo sentado no trono. Então, mesmo quando aos nossos olhos as coisas estão bagunçadas, lembremos que existe um Deus que governa, que está sentado sobre o seu trono, e que nada, absolutamente nada, foge ao seu domínio, ao seu governo, a sua condução. E então, mesmo que as coisas estejam estranhas aos nossos olhos, está vendo o que, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Negócio estranho, porque não é a época de florescer, e isso não tem muito sentido. Para que serve uma vara de amendoeira? E qual é o sentido dela estar aqui, se não é o tempo de florescer? Que negócio confuso. Viste bem, Jeremias. Sabe por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Como se o Senhor estivesse dizendo: você está vendo o quê? Senhor, eu estou vendo que o Senhor disse que está comigo e ia me abençoar, mas está tudo tão difícil, tão complicado, tão bagunçado, eu não acerto nada, tudo que eu faço dá errado, está tudo tão difícil, parece que um abismo de aflição chama outro abismo de tribulação e outro abismo de perturbação, de modo que eu estou sendo sufocado pela viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. No meio de tudo isso, nós podemos ver a mão do Senhor nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo. Assim sendo, todas as coisas, não importa o que seja, todas elas contribuem para o nosso bem. Mas uma outra coisa que nós precisamos pensar: o Espírito Santo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E já vimos que todas as coisas são todas as coisas. Mas o que é bem aqui? Já que a promessa é que todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. E o que significa bem aqui? Para que nós saibamos o que esperar da parte do Senhor. Muitas vezes o nosso conceito de bem é completamente desviado do ensino da Escritura. Não são poucas as vezes que a nossa ideia de bem está em desarmonia com a ideia que a Escritura apresenta sobre o bem. E então isso produz prejuízos grandes em nossa caminhada e em nosso serviço ao Senhor. Veja, não são poucas as vezes, por exemplo, em que o bem para nós é o que nós desejamos, mas para Deus é aquilo que nós de fato precisamos. Nem sempre o que nós desejamos é de fato o que nós precisamos. Deus é que sabe que pensamento tem a nosso respeito. Nem sempre o que nós elegemos como prioridade é de fato prioridade. Nem sempre aquilo que nós dizemos que estamos desejando é de fato o que nós precisamos. O Senhor não nos prometeu dar tudo que nós desejamos, mas prometeu cuidar de nós e não permitir que falte nada daquilo que de fato nós precisamos. É Ele que conhece as nossas necessidades. Nós somos como os nossos pequeninos, as nossas crianças, né? Eu lembro
Uma vez eu estava com o meu filhinho, ele à época tinha uns 5 ou 6 anos, e a gente ia passando por uma loja de brinquedo no shopping, né? Aí, vocês imaginam, papai, eu preciso muito entrar nessa loja. Meu filho, papai, eu tenho muita necessidade, você não está entendendo, eu preciso muito. Será que ele precisava mesmo? Tipo, uma coisa de vida ou morte? Às vezes nós somos exatamente assim, criança dizendo ao Senhor, Senhor, eu preciso muito disso. E o nosso Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Assim como o meu filhinho ficou meio bochechudo, porque eu não cedi aquela absoluta necessidade na cabeça dele, às vezes também nós ficamos aborrecidos. Achamos que o Senhor não nos ama, porque Ele não nos deu aquilo que nós tanto queríamos, tanto desejávamos. Só que o Senhor está mais preocupado em suprir as nossas necessidades do que criar crentes mimados na sua presença. Ele sabe como conduzir-nos diante da sua face. E assim, muitas vezes, o bem que nós desejamos não é o bem que nós precisamos. Para nós, o bem é o que nos torna felizes. Para Deus, o bem é aquilo que nos torna mais santos. Veja, para nós, muitas vezes, o bem é o visível e o temporal. Para Deus, o bem é o invisível e o eterno. O bem para nós é conforme os interesses da nossa carne apenas, muitas vezes. Para Deus é muito mais do que isso. Então, que bem é esse que nos é prometido aqui pela boca do Espírito Santo? A resposta, como disse, já está no verso número 29. O bem é fazer com que nós sejamos conduzidos a um ponto em que sejamos confundidos com Cristo, mais parecidos com Cristo. Esse é o alvo na vida de todo crente, ser mais parecido com o seu Redentor, ser mais parecido com o seu Cristo, com o seu Salvador. O crescimento e a maturidade espiritual do cristão, a vida de santidade perante Deus, o Deus Santo, é de fato o supremo bem que Ele pode realizar e operar em nossa vida. Agora veja, eu posso até entender como é que experiências agradáveis de serem vividas podem contribuir para o nosso crescimento, para o nosso benefício, para o nosso bem. Mas a questão é como é que os problemas, como disse, como que as angústias, como que as dores, elas podem contribuir para isso. Parece difícil para nós imaginarmos como isso pode ser possível, mas Deus que é sábio, Ele sabe como fazer todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Então veja, como é que é possível esse momento que eu estou passando agora? Você pode estar pensando, mas meu Deus, que conversa mole desse pastor. Como é que é possível que essa minha aflição contribua para o meu bem? Bom, pela doutrina geral da Escritura, nós somos informados que Deus muitas vezes usa a aflição para mostrar o nosso pecado e a nossa maldade. Muitas vezes Ele permite que a aflição venha sobre nós, para que nós tenhamos noção de quão mau e perverso é o nosso coração. E da vida de pecado, muitas vezes, que nós estamos envolvidos. Deus usa a aflição para mostrar a nossa total dependência dEle. Capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor disse ao povo, Moisés chama o povo para exortá-lo e diz, olha, o Senhor te conduziu por esse grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. E o Senhor te deixou passar fome, ter escassez de pão, para que você se lembre que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. O Senhor te sustentou, e Ele te humilhou, e Ele cuidou de ti aqui, para que você soubesse o que significa depender dEle. Irmãos, quando temos tudo à nossa disposição, nós temos a tendência de achar que não dependemos de Deus. Não dependemos de Deus. Deus sabe disso. Deus conhece com profundidade o coração do seu povo e sabe que eu e você, muitas vezes, temos a fraqueza de nos esquecermos dEle. E quando Ele nos dá tudo, e quando às vezes nós não experimentamos tempos de falta, nós não sabemos a
importância de agradecer a Ele por tudo que Ele nos deu, porque o nosso coração é miseravelmente tomado pela sensação de que nós temos tudo o que nós merecemos, que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso braço, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, e nem nos lembramos que é Ele quem tem sustentado, que é Ele quem tem cuidado de nós, que é Ele quem tem aberto portas, que é Ele que nos conduziu para onde nós estamos. A aflição muitas vezes nos lembra que nós dependemos do Senhor nosso Deus. Somos dependentes dEle. Deus usa a aflição para nos fazer voltar o rosto para Ele. O profeta Amós, no capítulo 5, sua profecia, especialmente o verso 15, o Senhor diz por meio dele: estando o meu povo angustiado, cedo me buscará. Veja como Deus conhece o seu povo. Às vezes o povo do Senhor vai sem lembrar-se da face do Senhor, mas enxergando a angústia, novamente, o melhor exemplo é de uma criança pequenina. Não tem aquela criancinha bem maluvida, que você diz: meu filho não corra, meu filho não faça isso, você vai cair. De repente ele cai, mete a boca no chão, quando levanta chorando, quem é que ele procura? Qual é a primeira face que ele quer ver? E correr para onde? Para o colo do pai e da mãe, não é? Abraçar papai e mamãe. Nós somos exatamente assim. Estando o meu povo angustiado, cedo me buscará. E o meu povo vai vir me buscar, clamando, dizendo: vinde, nos voltemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida, Ele vai ligar. E de fato é assim. No dia da nossa angústia, nós temos que nos voltar para o Senhor, temos que clamar ao Senhor, suplicar a sua graça, mas em passando a angústia, nós temos que permanecer ali. Porque não existe outro lugar para estarmos, a não ser na presença do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Deus usa a aflição para nos desmamar do nosso pecaminoso amor por esse mundo. Queridos irmãos, boa parte dos servos de Deus, eles estão tão apegados a esse mundo, como uma criança que mama no peito de sua mãe. Não quer sair não. Eu tenho a impressão que existem certos crentes que eles acham que vão viver aqui eternamente, que nunca vão ser tirados daqui. Eles amam esse mundo porque ele é tão belo, tem tanta coisa boa, especialmente se está tudo bem na nossa vida, boa família, bom emprego, boas empresas, tudo certo, boa igreja, bons amigos, que coisa tão boa, vamos eternizar, vamos descobrir uma forma de eternizar a nossa vida aqui nesse mundo, é bom demais. Até que o Senhor nos lembra: você é forasteiro aqui, você está em terra estranha, a sua pátria não é aqui, você está jornadeando, você é peregrino nessa vida, porque você está amando tanto esse mundo. E então Ele muitas vezes envia aflições para nos desmamar do nosso amor pelo mundo. Alguns anos atrás eu acompanhava um membro de minha congregação. Era uma senhora, uma empresária, uma mulher muito dinâmica, encaminhou todos os filhos para o comércio e ela mesma cuidava de tudo, absolutamente independente. E um coração missionário maravilhoso, investiu muito na obra missionária, no cuidado com missionários, e ela caiu com um câncer e morou por mais de 2 anos num hospital em Recife. E eu ia sempre visitá-la, e ela estava lá bem arrumada, batom, brinco. Quando tirar uma foto, peraí, pastor. Aí ia botar o batom para tirar uma foto. Assim, uma senhora muito agradável, seus pouco mais de 70 anos. Peraí, deixa eu botar aqui o batom, ficar bonito para poder tirar uma foto. Ok. E nos últimos tempos, eu chegava lá e ela dizia: sabe uma coisa, pastor? Esse mundo é tão feio, viu? Veja bem, ele não é bonito mais não. Eu estou com meu coração desejando tanto encontrar com meu Salvador. Eu queria tanto vê-lo. E se fosse hoje, eu estaria pronta, viu? E ela não mais estava apegada a toda a sua empresa, não. Ela estava pensando em Jesus, na face de Jesus, no brilho do rosto do seu Salvador. O mundo começou a empalidecer. As cores já não eram mais a mesma. Toda aquela aflição estava desmamando aquela serva do Senhor, do amor que ela tinha
à vida aqui, ao mundo, ao seu trabalho, à sua empresa. E agora, Jesus era tudo que encantava os seus olhos. Deus sabe como arrancar do nosso coração o amor pecaminoso que nós muitas vezes nutrimos por esse mundo. Isso é um bem para nós. Mas veja, nós temos a certeza da promessa. Somos informados que nós podemos ter toda a certeza que Deus está trabalhando por nós. Não há dúvida. O apóstolo Paulo disse, sabemos. A ideia é, estamos certos. Temos total confiança de que Ele está fazendo isso, usando todas as coisas para que elas ajam para o meu bem e para que elas trabalhem em mim de modo tal que eu seja mais parecido com o meu Cristo. E Ele sabe que tudo isso vai acontecer por causa de tudo o que Deus fez, de tudo o que Deus faz e de tudo o que Deus ainda fará. No verso de número 29 ele diz, porque os que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito aqui é que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Aí o verso 30. Agora, aqueles que ele predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Isso é uma cadeia dourada de argumentação. Veja, o Senhor diz, aqueles que Ele conheceu, foi aqueles que Ele predestinou, esses que Ele predestinou, foi os que Ele chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Preste atenção na expressão, a esses também, aos que chamou, a esses também glorificou, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Mas bem, nós pensávamos que a glorificação é algo que acontece quando nós chegamos nos céus. Mas na mente de Deus, o seu povo já está glorificado, seguro nas suas mãos. Que segurança eu sou de Jesus! Por Ele agora eu vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me comprou. Canta minha alma. Nós temos razão para cantar, porque o nosso Deus que nos amou e se apegou a nós, nos tomou em suas mãos, nada pode livrar-nos das mãos do nosso Deus. Eu e você, nós somos fracos, pequenos, tão falhos muitas vezes, tropeçando aqui e acolá. Mas a fraqueza pertence a nós, o nosso Deus é poderoso, é soberano, para nos sustentar e para guardar o nosso depósito até aquele dia. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-lo, o Senhor é quem nos sustenta. Às vezes, a gente fica bem desanimado com as fraquezas da igreja, não é? Quando a gente estiver desanimado com as fraquezas, os pecados da igreja, vamos lembrar que o Senhor não terminou a obra ainda não. A obra está sendo feita. Quando estávamos construindo a nossa igreja, então eu ficava muito desanimado, sabe como é? Eu chegava lá, meu Deus, a coisa não sai do canto, uma bagunça. Chega o arquiteto bem animado. Eita, pastor, coisa tão linda. Linda como, menino? Um negócio desmantelado desse, lata para cá, lata para lá, poeira, tudo desmantelado. Ele disse, é porque o senhor não consegue ver o que eu vejo. É um negócio muito bonito. Assim, às vezes a gente olha para a igreja e vê tanta coisa errada, feia, tanto desmantelo. Aí chega o Senhor e diz, ela está glorificada, é a igreja santa, imaculada, sem defeito. Como, Senhor? É porque Ele vê o que eu e você nós não vemos. Louvemos a Deus pelo privilégio de termos sido inseridos nessa igreja que Ele ama, nessa igreja que Ele lavou com o seu sangue e que assegurou a sua vitória em Cristo Jesus. Deus, Ele elegeu por causa do seu amor somente. O amor divino é diferente do amor humano. Nós lemos em Efésios hoje na nossa liturgia, no capítulo 1, e vimos como no verso 4 diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo para sermos santos antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para Ele. Veja, essa eleição é com base no amor divino. O amor de Deus é seguro e é diferente do amor humano. Nós amamos mais ou menos a depender da resposta que nós recebemos do outro. E o nosso amor pode sofrer declínio a depender de como somos tratados pelo outro.
Mas o amor de Deus é uma rocha eterna. O Senhor diz por meio de Isaías: com amor eterno eu te amei, tu és meu. O amor de Deus não sofre declínio por você. Ele é sempre o mesmo. Amor perfeito, real e verdadeiro. E essa é a base da nossa segurança. Eu e você, a gente não decepciona o soberano. Ele sabia quem era você e quem era eu quando nos escolheu. Ele sabia que pecinha nós éramos. E decidiu nos amar mesmo assim. E nos redimir por sua graça. Deus chamou-nos. Esses que Ele amou, Ele chamou pela palavra do seu poder, chamou pela obra do seu Espírito Santo, nos justificou através do sangue de Cristo na cruz, nos tratou como se nós estivéssemos sem pecados por causa de Cristo, e nos glorificou em Cristo. Ele realizou a obra de maneira completa. Tudo isso garante que Ele começou a trabalhar, está trabalhando e sempre trabalhará em nosso favor. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha. Dia após dia Ele vai trabalhando, realizando a sua obra, até que ela chegue à sua perfeição, para o louvor da glória de sua graça. Assim sendo, para não cansar tanto vocês, eu quero dizer algumas coisas aqui a título de aplicação. Em primeiro lugar, olhando para essa promessa do Espírito Santo, nós devemos parar, devemos alegrar o nosso coração e desfrutar de toda a confiança ao sabermos que o nosso Deus governa todas as coisas para o nosso bem. Ouça, cristão, não se desespere. Você tem o direito de ficar angustiado, triste, de chorar, mas não se desespere, porque não é você que conduz a sua vida. Confie no seu Deus, vá a Ele em oração, diga que Ele é soberano. Não se desespere, porque o seu Deus continua governando sobre todas as coisas, inclusive sobre isso que está lhe acontecendo. Seu Deus é grande, seu Deus é poderoso. Os problemas têm a tendência de nos apequenar. A gente fica tão pequeno, tão fracozinho, tão falho, tão sem forças. Pare de olhar em direção aos seus problemas, porque quanto mais você fita isso, maiores eles vão ficando e menores você vai se tornando. Comece a olhar para o seu Deus, veja como Ele é grande, veja Ele assentado num alto e sublime trono, perceba como Ele é criador dos céus e da terra, veja como Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele diz: haja luz e a escuridão fica clara. Ele é soberano, glorioso, poderoso. Cristão, Ele te deu vida quando você estava morto. Ele te deu do seu Espírito para conduzir você. Então descanse nele, confie nele, renda graças a Ele, adore ao seu Deus, independentemente do que esteja acontecendo, e espere para ver o que Ele vai fazer em sua vida. Lembre-se de que o bem definido aqui é segundo a sabedoria de Deus e não conforme a nossa cobiça. Descanse o seu coração em Deus. Deixe Ele conduzir todas as coisas segundo a vontade dEle. Lembre-se que o maior bem que você pode receber hoje é comunhão com Cristo. Se você tem comunhão com o Senhor do céu e da terra, você tem tudo. Agora, que criatura tão sofrida é você, se você não conhece esse Cristo. Essa promessa não aplica-se a você. Você deveria estar em absoluto desespero. Sim, de fato, se você não pode se apropriar dessa promessa, a você cabe somente o desespero e a perturbação. Se realmente você não ama a Deus e não ouviu o seu chamado, então realmente você não pode encontrar consolo e descanso nessas promessas. Você está perdido. Você tem todas as razões para se desesperar. O que eu faço então, pastor? Homem, corra para Ele. Mulher, suplique a Ele que tenha misericórdia de você. Diga: Senhor, dá-me amor para que eu te ame. Eu quero essa promessa sendo aplicada em minha vida, porque eu quero desfrutar de paz, de consolo, de segurança. E você o ouvirá dizendo: venha a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Venha agora. Eu sou poderoso para trazer alívio para a sua alma, para o seu coração e aplicar todas essas promessas a você. Venha,
Ame a Deus, dê ouvidos à sua voz, ao teu chamado e ao seu evangelho, e você poderá se apropriar dessas promessas. Essa promessa só diz respeito a você se você ama verdadeiramente a Deus. Isso poderia ser dito a seu respeito? Se não, pecador, quebrante-se nessa manhã. Suplique a sua misericórdia, implore o seu favor, peça para ser incluído no número daqueles que podem apelar para essa promessa. Mas se você é um crente em Cristo, e se você o ama, descanse. Essa promessa é para você. O Espírito Santo lembra isso a você. Essa promessa é para você. O Espírito Santo diz a você: eu sei como fazer tudo isso terminar em seu bem. Eu sei como fazer tudo isso cooperar para o seu bem. Creia. Creia na promessa que o seu Cristo lhe faz. As duas maiores necessidades de sua alma hoje é amar a Deus e ser chamado por Ele. Se você já teve isso, alegre-se, cristão. É tudo que você precisava. Se você não desfruta disso ainda, corra para Cristo. Suplique a sua misericórdia. Ele faz uma outra promessa a você que está aí longe. A promessa é: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e eu prometo que o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Meu Senhor, graças te damos e te bendizemos, porque tu és tão bom e tão cheio de misericórdia, porque o Senhor traz promessas para consolar o nosso coração perturbado e angustiado. Ó Santo Espírito, aplica tudo isso ao nosso coração nessa manhã. Quanto àqueles que não te conhecem nem te reconhecem, alcança, ó Espírito Santo, nessa manhã. Chama-os eficazmente, que sejam maravilhosamente perturbados de maneira tal que não consigam dar nem mais um passo sem o teu amparo, sem o teu socorro, sem o teu chamado, sem prostrar-se para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para glorificar o teu santo nome. Seja a tua graça e a tua bênção, Senhor, sobre este povo, sobre a tua igreja. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.